De Platão, Diálogo, Fédon, ao som de primeira arabesque de Debussy. E agora falou de tudo o que há no homem, não dirás ser a alma justamente que domina, máxime quando dotada de prudência. É o que diria, sem dúvida. De que modo? Condescendendo com os apetites do corpo, ou de preferência opondo-lhes resistência. O que digo é o seguinte: se o corpo sente calor ou sede, ela o puxa para trás para não beber, e se tem fome, para não comer. E numa infinidade de situações como essa, vemos a alma opor-se às paixões do corpo, ou não, perfeitamente. Por outro lado, não admitimos antes que no caso de ser harmonia, nunca poderia ficar a alma em dissonância com extensões, os relaxamentos e as vibrações de seus elementos componentes, e que, pelo contrário, ela sempre os seguiria sem nunca dirigi-los. Admitimos isso, por que não? E agora, o que verificamos não é que ela faz precisamente o contrário, dirigindo todos os elementos de que a imaginamos composta, opondo-se-lhe em quase tudo durante a vida inteira e dominando-os de mil modos, às vezes por meio de castigos violentos e dolorosos do âmbito da ginástica e da medicina, às vezes por meios suasórios, com ameaças ou admoestações, em franco diálogo com os apetites, as cóleras e os temores. É como imagina Homero isso mesmo na Odisseia, quando diz que Odisseu bate indignado no peito e a si próprio. Desta arte se exprime, se coração paciente, pois de vida mais baixa e mesquinha já suportar. Pensas então que ao compor essa passagem, ele considerava a alma uma espécie de harmonia, capaz de ser dirigida pelas disposições do corpo, ou o contrário, própria para dirigi-lo e dominá-lo, por ser algo justamente muito mais divino do que uma simples harmonia. Por Zeus Sócrates é também o que eu penso. Por conseguinte, meu caro, de jeito nenhum ficará bem para nós afirmar que a alma é uma espécie de harmonia, pois desse modo, ao que parece, não nos poríamos nem de acordo com Homero, o divino poeta, nem mesmo conosco. É muito certo, disse. Muito bem, falou Sócrates. Tudo indica que a harmonia e a divindade tebana já se nos tornou propícia. E agora, Cebete continuou, de que jeito aplacaremos Cadmo e com que argumentos? Tenho certeza de que tu mesmo os encontrarás, falou Cebete. Tua argumentação a respeito da harmonia foi notável. Ultrapassou de muito minha expectativa. Quando Símias te opôs suas dificuldades, eu tinha quase certeza que não seria possível refutar a teoria por ele apresentada. Daí minha grande surpresa por ver que ela não resistiu ao primeiro assalto da tua. Nada me admiraria, por conseguinte, se acontecesse a mesma coisa com o argumento de Cadmo. Não fales demais, caro amigo, interpelou Sócrates, para que algum mal-olhado não venha desarticular nosso próximo discurso. Porém, deixemos isso a cargo da divindade. O que nos compete é congregar esforços, como aconselha Homero,
para ver se o que disseste tem algum valor. Resume-se no seguinte o que procuras. Exiges provas de que nossa alma é imperecível e imortal, para que o filósofo que esteja no ponto de morrer se encoraje e acredite que depois da morte se sentirá muito melhor no outro mundo do que se vivesse de maneira diferente até o fim, e não se mostre corajoso por modo estulto e irracional. A demonstração de que a alma é algo forte e semelhante à divindade e que existia antes de nos tornarmos homens, não impede, segundo disseste, que tudo isso não prova que ela seja mortal, mas tão somente que é relativamente durável e que antes poderá ter vivido um tempo indefinido e aprendido e praticado muita coisa. Mas nem por isso será imortal. Seu ingresso no corpo poderá ser o começo de sua própria destruição, uma espécie de doença. Assim, cansada de carregar o fardo dessa vida, acabará por desaparecer no que denominamos morte. Conforme dizes, é indiferente ingressar ela no corpo uma só vez ou muito, no que respeite ao medo que todos nós manifestamos. Aliás, justifica-se esse medo, a menos que se trate de pessoa insensata, por não estarmos em condições de demonstrar que a alma é imortal. Esse é mais ou menos, Sebete, o sentido de tuas palavras. De caso pensado, insisto no mesmo argumento, para que não nos escape nenhuma particularidade e possas, caso queira, acrescentar ou tirar alguma coisa. Ao que Sebete respondeu: por enquanto nada tenho a acrescentar ou a retirar. Foi isso mesmo que eu disse. Durante algum tempo, Sócrates se conservou calado, como se refletisse a sós consigo. Depois continuou: o problema com que te ocupas, Sebete, é de suma importância. Precisaremos investigar a fundo a natureza do nascimento e da morte. Se te parecer, vou contar o que se passou comigo nesse particular. Depois, se achares o que eu disser de alguma utilidade para reforçar a tua tese, podes utilizá-los como bem entenderes. Não desejo outra coisa, falou Sebete. Então, ouve o que passo a relatar. O fato, Sebete, é quando eu era moço, sentia-me tomado o desejo irresistível de adquirir esse conhecimento a que dão o nome de história natural. Afigurava-se-me realmente maravilhoso conhecer a causa de tudo, o porquê do nascimento e da morte de cada coisa e a razão de existirem. Vezes sem conta me punha a refletir em todos os sentidos, inicialmente a respeito de questões como a seguinte: será quando o calor e o frio passam por uma espécie de fermentação, conforme alguns afirmam, que se formam os animais? É por meio do sangue que pensamos, ou do ar ou do fogo, ou nada disso estará certo, vindo a ser o cérebro que dá origem às sensações da vida, do ouvido e do olfato, das quais surgiria a memória e a opinião, e da memória e da opinião, uma vez tornadas calmas, nasceria o conhecimento. De seguida, ocupei-me com a corrupção das coisas e com as modificações do céu e da terra, para chegar à conclusão de que nada de proveitoso se tirava de minha inaptidão para considerações desta natureza. Vou dar-te uma prova eloquente disso mesmo. Para as coisas que, segundo o meu próprio parecer e de outras pessoas,
eu conhecia bem. A tal ponto me deixaram cego semelhantes especulações, que cheguei a desaprender até mesmo o que antes eu presumia conhecer. Entre outras, por exemplo, porque o homem cresce. Até então, eu imaginava ser evidente para toda a gente que o homem cresce porque come e bebe, pois quando pela alimentação a carne se junta à carne e o osso ao osso, e sempre de acordo com o mesmo processo, as demais partes do corpo são acrescidas de elementos afins. A massa que antes era pequena se torna volumosa, do que resulta ficar grande o homem pequeno. Era assim que eu pensava. Não te parece razoável? Sem dúvida, falou Sebet. Reflete também no seguinte: sempre considerei suficiente quando alguém parecia alto ao lado de outra pessoa de pequena estatura, dizer que a ultrapassava de uma cabeça, o mesmo acontecendo com um cavalo em confronto com o outro. Mais claramente ainda, o número 10 se me afigurava maior do que o número 8, por ajuntar-se 2 a este último, como o cúbito duplo seria maior do que o simples, por ultrapassá-lo de metade. E agora, perguntou Sebet, como te parece? Como estou longe, por Zeus, continuou, de imaginar que conheço a causa de tudo isso, pois nunca chego a compreender. No caso de acrescentar uma unidade a outra, se é a unidade a que esta última foi acrescentada que se tornou 2, ou se foi a acrescentar juntamente com a primeira que ficaram 2, pelo fato de uma ter sido acrescentada a outra. Não podia entender que, estando separada, cada uma era uma unidade e não 2, e que o fato de ficarem juntas foi a causa de se tornarem 2, a saber, por terem sido postas lado a lado. Do mesmo modo, não conseguia convencer-me de ser essa a causa de tornar-se 2 a unidade, a saber, a divisão. Seria precisamente o oposto do que antes nos ensejara 2 unidades. Naquela ocasião, foi isso conseguido por se aproximarem as 2 e ficarem lado a lado. Agora, porém, a causa foi a separação e o afastamento delas 2. Assim também, não acredito saber como se gera a unidade, nem para dizer tudo, como nasce ou morre ou existe, seja o que for, a aceitarmos o princípio desse método. Prefiro arriscar-me noutra direção. Esse caminho não me serve. Ao ouvir, porém, certa vez, alguém ler num livro de Anaxágora, segundo dizia que a mente é organizadora e causa de tudo, fiquei satisfeitíssimo com semelhante causa, por parecer-me de algum modo muito certo que a mente fosse a causa de tudo. Tendo imaginado que a ser a si mesmo, como coordenadora do universo, a mente disporia cada coisa particular pela melhor maneira possível. Se alguém quisesse explicar a causa de como alguma coisa nasce ou morre ou existe, teria apenas de descobrir qual é a melhor maneira para ela de existir, sofrer ou produzir, seja o que for. Segundo esse critério, só o que importa ao homem considerar, tanto em relação a si mesmo como a tudo o mais, é o modo melhor e mais perfeito. Desse jeito, ficaria necessariamente conhecendo o pior, por ambos serem objeto do mesmo conhecimento. Depois dessas reflexões,
Alegrei-me ao pensar que havia encontrado em Anaxágoras um professor da causa das coisas. Como havia muito eu desejava, que começaria por dizer-me se a terra é chata ou redonda, e depois me explicaria a causa e a necessidade dessa forma, recorrendo sempre ao princípio do melhor, com demonstrar que para a terra era melhor mesmo ser assim. No caso de dizer que a terra se encontra no centro, explicaria por que motivo é melhor para ela ficar no centro. Se ele me demonstrasse esse ponto, decidir-me-ia de uma vez por todas a não procurar outra espécie de causa. O mesmo faria com relação ao Sol, à Lua e aos outros astros. No que diz respeito à sua velocidade relativa, o ponto de conversão e demais acidentes a que estão sujeitos, bem como a razão de ser melhor para cada um deles fazer o que fazem ou sofrer o que sofrem. O momento sequer não podia admitir que depois de afirmar que tudo está ordenado pela mente, indicasse outra causa que não há de ser melhor para tudo proceder como procede. Ao atribuir uma causa particular a cada coisa e ao conjunto, estava certo de que no mesmo ponto demonstraria o que para cada um era melhor e em que consistia para todos o bem comum. Por nada do mundo abriria mão dessa esperança. Por isso, havendo tomado o livro com sofreguidão, li-o de um só fôlego, para poder ficar conhecendo o mais depressa possível tanto o melhor como o pior. Porém, não demorei, companheiro, a cair do alto dessa maravilhosa expectativa, ao prosseguir na leitura e verificar que o nosso homem não recorria à mente para nada, nem a qualquer outra causa para a explicação da ordem natural das coisas, senão só ao ar, ao éter, à água, e uma infinidade mais de causas extravagantes. Quis parecer-me que com ele acontecia como com quem começasse por declarar que tudo o que Sócrates faz é determinado pela inteligência, para depois, ao tentar apresentar a causa de cada um dos meus atos, afirmar de início que a razão de encontrar-me sentado agora neste lugar é ter o corpo composto de ossos e músculos, por serem os ossos duros e separados uns dos outros pelas articulações, e os músculos de tal modo constituídos que podem contrair-se ou relaxar, e por cobrirem os ossos, juntamente com a carne e a pele que os envolvem, sendo móveis os ossos em suas articulações pela contração ou relaxamento dos músculos, fico em condições de dobrar neste momento os membros, razão de estar agora sentado aqui com as pernas fletidas. A mesma coisa se daria se a respeito de nossa conversação indicasse como causa a voz, o ar, os sons e mil outras particularidades do mesmo tipo. Porém, se esquecer de mencionar as verdadeiras causas, a saber, pelo fato de haverem acordado os atenienses em condenar-me, pareceu-me também melhor ficar sentado aqui e mais justo submeter-se neste local à pena cominada. Sim, é isso, pelo cão, pois de muito quero crer estes músculos e estes ossos estariam em Mégara ou entre os beócios, movidos pela ideia do melhor, se não me parecesse muito mais justo e belo, em vez de evadir-me e fugir, submeter-me à pena que a cidade me impusera. É o cúmulo do absurdo dar o nome de causa a semelhantes coisas,
Se alguém dissesse que sem ossos e músculos, e tudo o mais que tenho no corpo, eu não seria capaz de pôr em prática nenhuma resolução, só falaria a verdade. Porém, afirmar que é por causa disso que eu faço o que eu faço e que assim procedendo me valho da inteligência, porém não em virtude da escolha do melhor, é levar ao extremo a imprecisão da linguagem e revelar-se incapaz de compreender que uma coisa é verdadeira causa e outra muito diferente aquilo que sem a causa jamais poderá ser causa. A meu parecer é justamente isso o que faz a maioria dos homens, como que a tatear nas trevas empregando um termo impróprio e o designando como causa. Daí envolver um deles a terra num turbilhão e deixá-la imóvel debaixo do céu, enquanto o outro a concebe à maneira de uma gamela larga que tem como suporte o ar. Quanto à potência que determinou a atual disposição das coisas pela melhor maneira, nem a procuram nem concebem que seja dotada de algum poder superior, por se julgarem capazes de encontrar algum Atlante mais forte e mais imortal do que ela, para manter coeso o conjunto das coisas, mas que o bem de fato e a necessidade abarquem e liguem todas as coisas, é o que não admitem de nenhum modo. De minha parte, para ficar sabendo como atua semelhante causa, de muito bom grado me faria discípulo de quem quer que fosse. Mas uma vez que não a conheço, nem me acho em condições de descobri-la por mim próprio, nem de aprender com outros o que ela seja. Queres que te faça uma descrição completa, Sebete, de como empreendi o segundo roteiro de navegação para a investigação da causa? Não há o que eu mais deseje, respondeu. De seguida, continuou, já cansado de considerar as coisas, houve que era preciso precater-me para não acontecer comigo o que se dá com as pessoas que observam e contemplam o sol quando há eclipse. Por vezes perdem a vista, se não olham apenas para a imagem dele na água ou em algum meio semelhante. Pensei nessa possibilidade e receei ficar com a alma inteiramente cega, se fixasse os olhos nas coisas e procurasse alcançá-las por meio de um dos sentidos. Pareceu-me aconselhável acolher-me ao pensamento para nele contemplar a verdadeira natureza das coisas. É muito provável que minha comparação claudique um pouco, pois estou longe de admitir que quem considera as coisas por meio do pensamento só contemple as suas imagens, o que não se dá com as que as vê na realidade. De qualquer modo, o meu caminho foi esse. Em cada caso particular, parto sempre do princípio que se me afigura mais forte, considerando verdadeiro o que com ele concorda, ou se trate de causas ou do que for, e como falso o que não afina com ele. Vou expor-te com maior clareza a minha maneira de pensar, pois quer parecer-me que não a aprendeste muito bem. Não muito, por Zeus, respondeu Sebete. No entanto, prosseguiu, o que eu digo não é novo, mas o que sempre afirmei, tanto noutras ocasiões como em nossa argumentação recente. Vou tentar mostrar-te a natureza da causa por mim estudada, voltando a tratar daquilo mesmo de que tenho falado toda a vida, para de saída admitir que existe o belo em si e o bem, e o grande e tudo o mais da mesma espécie. Se me aceitares esse ponto,
e concordares que existe. Tenho esperança de mostrar-te a causa e provar a imortalidade da alma. Admite que já concedi tudo, falou Sebet, para não atrasares ainda mais tua exposição. Então considera o que se segue, continuou, para ver se estás de acordo comigo. O que me parece é que se existe algo belo além do belo em si, só poderá ser belo por participar do belo em si. O mesmo afirmo de tudo o mais. Admites essa espécie de causa? Admito, respondeu. Então já não compreendo, continuou, as outras causas de pura erudição, nem consigo explicá-las. E se para justificar a beleza de alguma coisa, alguém me falar de sua cor brilhante, ou da forma, ou do que quer que seja, deixo tudo o mais de lado, que só contribui para atrapalhar-me, e me atenho única e simplesmente, talvez mesmo com uma boa dose de ingenuidade, ao meu ponto de vista, a saber, que nada mais a deixa bela senão tão só a presença ou comunicação daquela beleza em si, qualquer que seja o meio ou caminho de se lhe acrescentar. De tudo o mais não faço grande cabedal. O que digo é que é pela beleza em si que as coisas belas são belas. Na minha opinião, essa é a maneira mais certa de responder tanto a mim mesmo como aos outros. Firmando-me nessa posição, tenho certeza de não vir a cair e de que tanto eu como qualquer pessoa, em idênticas circunstâncias, poderá responder com segurança que é pela beleza que as coisas belas são belas. Não te parece? Sem dúvida. Como é por meio da grandeza que o grande é grande e o maior é maior, e pelo da pequenez que o pequeno é pequeno, certo? Logo, também não concordarias com que dissesse que um homem é maior do que outro uma cabeça, nem que é menor é também uma cabeça menor do que o primeiro. Porém, persistirias na defesa de tua proposição de que na tua maneira de pensar tudo o que é grande só pode ser grande por causa da grandeza, nada mais, sendo esta a grandeza que deixa grandes as coisas, como o pequeno só será pequeno por causa da pequenez, vindo a ser isto mesmo, a pequenez, que deixa o pequeno pequeno. De medo, quero crer, no caso de afirmares que um homem é maior ou menor do que o outro uma cabeça, que pudesse alguém objetar-te primeiro que é pela mesma coisa que o maior é maior e o menor é menor. Depois que, sendo pequena a cabeça, é por meio dela que o maior é maior, verdadeiro disparate, virá a ser alguém grande por causa do que é pequeno. Não te arreceias disso? Sem dúvida, respondeu rindo Sebet. Como também recearias dizer, continuou, que 10 e 2 mais do que 8, sendo essa a razão de ultrapassá-lo, não pela quantidade por causa da quantidade, como o cúbito maior é uma metade maior do que o simples, não por causa da grandeza. O perigo é o mesmo. Perfeitamente, respondeu. E então, no caso de uma unidade ser acrescentada a outra, não terás medo de dizer que essa adição foi a causa de formar-se o 2, ou na hipótese de ser a unidade cortada ao meio, que foi a divisão. E não protestarias em altas vozes que não sabes como uma coisa possa transformar-se noutra, a não ser pela participação da essência própria da natureza,
que ela própria participa, e que, no caso concreto da geração do dois, não saberás informar outra causa, se não for a participação da dualidade. Dessa dualidade é que terá de participar o que tiver de ficar dois. Como participará da unidade tudo o que vier a ser um. Quanto às divisões e acrescentamentos e demais sutilezas do mesmo gênero, mandarás todas elas passear, deixando o cuidado da resposta a quem for mais sábio do que tu. Quanto a ti, de medo, como se diz, da própria sombra e de tua inexperiência, e firmado naquele pressuposto segurice, responderias daquele jeito. E no caso de investir o adversário contra a tua própria tese, não lhe darias atenção nem responderias a ele sem primeiro verificar se as consequências de seu postulado são dissonantes ou harmônicas. E na hipótese de fundamentar tua proposição, falo-ias da mesma forma, com admitir um novo princípio que se te afigurasse mais valioso, até conseguires resultado satisfatório. Ao contrário dos disputadores, não confundiríeis com as suas consequências o princípio em discussão, caso quisesse alcançar alguma realidade. Com esta, ao que parece, é que nenhum deles se preocupa no mínimo. Com todo o seu saber, o que fazem é baralhar tudo, muitos anjos de si mesmos. Tu, porém, se te incluis entre os filósofos, farás o que te diz. Falaste a pura verdade, disseram a um só tempo, Símias e Cebede. Por Zeus Fédon, nem lhe seria possível expressar-se de outro modo, pois me parece de clareza meridiana semelhante explanação, até mesmo para quem for dotado de parco entendimento. Perfeitamente, Quécrates. Todos os circunstantes foram desse mesmo parecer, que é também o de todos nós que não participamos do colóquio e te ouvimos nesse momento. E depois disso, o que disseram? Segundo creio, depois de lhe concederem esse ponto e de admitirem a existência real das ideias, e que é da sua participação que as diferentes coisas recebem determinação particular, perguntou Sócrates o seguinte: se é assim que falas, continuou, quando dizes que Símias é maior do que Sócrates, porém menor do que Fédon, não equivale isso a dizer que em Símias se encontram ambas grandeza e pequenez? Sem dúvida. No entanto, admites que a expressão Símias ultrapassa Sócrates não deve ser tomada no sentido literal. Não é por sua própria natureza, por ser Símias, que ele ultrapassa, mas por sua grandeza ocasional, como não ultrapassa Sócrates por este ser Sócrates, mas pela pequenez deste, no que entende com a grandeza do outro, certo? Como também ele não será ultrapassado por Fédon por este ser Fédon, mas em virtude da grandeza de Fédon em comparação com a pequenez de Símias. Isso mesmo. Desse modo, aplica-se a Símias a um só tempo o apelido de grande e de pequeno, por estar ele a meio caminho dos dois, excedendo com sua grandeza a pequenez de um deles, e reconhecendo no outro a grandeza que vence sua pequenez. Depois acrescentou sorrindo: minha linguagem parece de escrivão, mas o que eu disse está certo. Concordou.
Falei desse jeito por desejar que compartilhes de minha maneira de pensar. O que me parece é que tanto a grandeza em si mesma não deseja ser grande e pequena ao mesmo tempo, como a própria grandeza presente em nós não aceita, jamais aceita a pequenez nem consente em ser ultrapassado. De duas, uma terá de ser, ou ela foge e sai do caminho quando dela aproxima o seu contrário, a pequenez, ou com sua chegada deixa de existir. O que de nenhum modo deseja, havendo admitido e recebido a pequenez, sem deixar de ser o que era, continuou sendo pequeno. Ao passo que a grandeza com ser grande jamais consente em ser pequena. O mesmo vale para a pequenez em nós, que nunca se decide a tornar-se grande ou a ser isso mesmo, o que também se dá com todos os contrários. Enquanto cada um é o que é, recusam-se a tornar-se e ser ao mesmo tempo o seu contrário, retirando-se ou desaparecendo quando essa conjuntura se apresenta. É exatamente assim que eu penso, observou Sebed. Nesse instante, um dos presentes falou: não saberei dizer com segurança quem tivesse sido. Pelos deuses, em nossa prática de apoio, não foi dito justamente o oposto do que é afirmado agora, que do maior nasceu o menor e vice-versa, do menor o maior, e que essa é precisamente a maneira de nascerem os contrários, de seus respectivos contrários. No entanto, quer parecer-me que afirmar não ser isso possível. Sócrates, que se inclinara para melhor ouvi-lo, então falou: a observação é corajosa, porém não apanhaste bem a diferença entre o que foi dito antes e a presente afirmativa. O que então dissemos é que a coisa contrária nasce da que lhe é contrário, porém agora que o contrário jamais admite ser seu próprio contrário, nem em nós, nem na natureza. Naquela ocasião, meu caro, falávamos de coisa que tem contrários. Agora, porém, tratamos dos próprios contrários inerentes às coisas, cuja presença empresta a todas a respectiva designação. Ora, o que confirmamos é que esses contrários justamente não admitem transição de um para outro. Ao dizer isso, voltou-se para Sebed e lhe falou: porventura, Sebed, lhe disse, deixou-te atrapalhado a objeção deste aqui? Não é o meu caso, respondeu Sebed, conquanto não possa dizer que tudo para mim esteja claro. Mas o fato, prosseguiu, é que já assentamos que nunca o contrário pode ser o contrário de si mesmo. Sem a mínima restrição, foi a sua resposta. Então, considera também o seguinte, continuou, para ver se estás de acordo comigo. Não há alguma coisa a que damos o nome de quente e outra a que denominamos frio, sem dúvida. E serão, porventura, o mesmo que a neve e o fogo? Não, por Zeus, nunca afirmei semelhante coisa. Logo, o quente não é a mesma coisa que o fogo, nem o frio o mesmo que a neve. Exato. Mas estou certo de que também admires que nunca poderá a neve como neve, conforme dissemos há pouco, depois de receber o calor, continuar a ser o que era, neve com calor. Com a aproximação do calor, ou ela se retira ou vem a fenecer. Perfeitamente.
tal qual como o fogo, com a chegada do frio, retira-se ou perece. De jeito nenhum, depois de receber o frio, se atreveria a ser o que antes era. Fogo há um tempo é frio. Falaste com muito acerto, observou. Pode acontecer, continuou, em alguns exemplos desse tipo, que não somente a ideia em si mesma tem o direito de conservar eternamente o mesmo nome, como também algo diferente que, sem ser daquela ideia, apresenta-se enquanto existe com sua forma. É possível que com o seguinte exemplo eu deixe mais claro o meu pensamento. O número ímpar terá de conservar sempre esse nome com o que designamos, ou não, perfeitamente. Mas é só com ele que isso acontece. É o que pergunto, ou com mais alguma coisa que, sem ser de fato o ímpar em si mesmo, ao lado do seu próprio nome, terá forçosamente de ser sempre denominado dessa maneira, por ser de tal natureza que nunca pode dispensar o ímpar. Com isso, quero referir-me ao que se passa com o conceito da tríade e muitos outros da mesma espécie. Considera apenas o número 3. Não te parece que ele precisará sempre ser designado a um só tempo, pelo seu próprio nome e pelo do ímpar, apesar de não ser o nome ímpar a mesma coisa que 3? Seja como for, de tal modo é constituída a natureza do 3, do 5 e de toda uma metade dos números, que apesar de cada um deles não ser a mesma coisa que o ímpar, sempre terão de ser ímpares. O mesmo se passa com o 2, o 4 e toda a outra metade dos números, que sem serem o par, sempre terão de ser partes. Admites isso ou não? Como não admitir? Foi a sua resposta. Presta agora atenção, disse, ao que me disponho a demonstrar. Trata-se do seguinte: é fora de dúvida que não são apenas os contrários que se excluem reciprocamente, mas todas as coisas que, sem serem contrárias entre si, não admitem a ideia contrária de que lhes é própria a aproximação da qual ou cedem o lugar ou vêm a perecer. Pois já não dissemos que o número 3 primeiro deixará de existir ou sofrerá seja o que for, antes de vir a ficar par, por ser de fato o que é precisamente 3. É muito certo, falou Sebet. No entanto, continuou, os números 2 e 3 não são contrários entre si, nunca. Logo, não são apenas as ideias contrárias que não admitem a aproximação recíproca. Há outras também que não aceitam essa aproximação dos contrários. É muito certo o que afirma, respondeu. E não acharias bom, continuou, determinarmos na medida do possível quais essas ideias? Perfeitamente. Não serão, Sebet prosseguiu, as que forçam as coisas de que elas se apoderam a conservar tanto a sua própria forma como a que sempre lhes é contrária. Que queres dizer com isso? O que declaramos neste momento, como muito bem sabes, todas as coisas de que se apossa a ideia do número 3, tanto terão por força de ser 3 como ímpares. É muito certo. Ora bem, o que dizemos é que a ideia contrária à forma e que a constitui nunca pode entrar nela, nunca de fato. O que a constitui é a ideia do ímpar, não é isso mesmo, certo? Como o seu contrário é a ideia do par.
sem dúvida. Sendo assim, no 3, jamais entrará a ideia de par, nunca, pelo simples fato de o 3 não participar do par. Isso mesmo, visto ser ímpar, exatamente. Pois era isso precisamente que eu queria determinar. As coisas que, sem serem contrárias entre si, não admitem o seu contrário. Será o caso do 3 que, sem ser o contrário do par, de forma alguma o aceita, pois ele lhe opõe sempre o seu contrário, como faz o 2 com o ímpar, o fogo com o frio, e um infinito mais de exemplos. Dizem-me agora, se não concluiria, que não é apenas o contrário que não recebe o seu contrário, porém tudo o que leva à ideia do contrário da coisa que o recebe. Não admite, né, o contrário daquilo que ele leva. Recapitulemos tudo o que dissemos até aqui, pois não há mal em ouvir a mesma coisa várias vezes. O número 5 não admite a ideia de par, nem o 10, o dobro daquele, a de ímpar. Por sua vez, o duplo é o contrário de outra coisa, porém não admite a ideia do ímpar, como também não admitem os números sesquiálteros, o meio e outras frações do mesmo tipo, nem a ideia de todo, de terço e de tudo ou mais da mesma natureza. Se é que me acompanhas e estás de acordo comigo, não somente estou de inteiro acordo disso, como te acompanho. Então repete tudo isso do começo, continuou, porém não me responda com minhas próprias palavras, mas de outra forma. Tomando-me como modelo, o que digo é que, além da resposta certa que eu apresentei no começo, encontrou outra de não menor confiança no que ficou dito depois. De fato, se me perguntasses que precisa haver no corpo para que ele fique quente, não te daria a resposta certa sem dúvida, porém ingênua, que é o calor, porém outra muito mais apropriada, com base em nossa exposição anterior, o fogo. Como também se me perguntasse o que precisa haver no corpo para que ele adoeça, não responderia que é a doença, porém alguma febre. E no caso de perguntares o que precisa haver no número para ser ímpar, não me referiria à imparidade, mas à unidade, e assim sucessivamente. Agora, vê se apanhasse bem meu pensamento. A maravilha, respondeu. Então me digas, continuou, que precisa haver no corpo para que ele viva. A alma respondeu, e sempre terá de ser assim, porque não, foi sua resposta. Logo, tudo de que a alma se apodera a isso, ela dá vida. É o que ela faz de fato, respondeu. E porventura haverá alguma coisa contrária à vida, ou não há? Sem dúvida, respondeu, que é a morte, de onde vem que a alma nunca poderá aceitar o contrário daquilo que ela sempre traz consigo. É o que se conclui de tudo o que dissemos até agora. Conclusão certíssima, respondeu Sebete. E então, o que não admite a ideia do par, que nome lhe demos agora mesmo? Ímpar, respondeu. E o que não recebe o justo, ou não recebe o harmônico? Desarmônico, disse, ou injusto. Muito bem. E o que não recebe a morte, como denominaremos? Imortal, foi a sua resposta. Ora, a alma não recebe a morte? Não. A alma é, pois, imortal. Imortal. Muito bem.
Podemos afirmar, por conseguinte, que isso ficou demonstrado? Ou como te parece? Ficou demonstrado à saciedade, Sócrates. E agora, Cebete continuou. Se o ímpar fosse indestrutível por força das coisas, não teria também de ser indestrutível o 3? Como não? E se o não quente também fosse por necessidade indestrutível, sempre que alguém aproximasse da neve ou fogo, não se retiraria a neve intacta e sem derreter-se. Não pereceria, é claro, e por mais que ficasse exposta ao calor, não o receberia. É muito certo, respondeu. Como também, segundo penso, se o não frio fosse indestrutível por natureza, e alguém aproximasse do fogo ou frio, jamais o fogo se apagaria ou viria a fenecer, porém afastar-se-ia incólume, necessariamente, respondeu. E não será também preciso falarmos nesses mesmos termos no que entende com o mortal. Se o imortal também for imperecível, a alma, sempre que a morte se aproximar dela, não poderá morrer, pois, de acordo com o que dissemos antes, ela não admitirá a morte, nem virá a morrer da mesma forma que o 3, conforme vimos. Nunca poderá separar, e com ele o ímpar, nem o fogo ficará frio, nem o calor que há no fogo. Porém, o que impede, poderia alguém objetar, que o ímpar, muito embora não fique par, a aproximação do par. E sobre isso já nos declaramos de acordo, venha de fato a perecer por transformar-se em par. A quem tal objetasse, não poderíamos responder que não perece, pois o ímpar não é indestrutível. Porém, se isso houvesse sido aceito antes por nós, fora fácil retorquir que a aproximação do par ao ímpar e ao 3 se retiram. Da mesma maneira, responderíamos com respeito ao calor, ao fogo e a tudo mais, ou não? Sem dúvida. Sendo assim, agora, com relação ao imortal, uma vez admitido por nós dois que também é imperecível, a alma terá de ser por força imperecível. Caso contrário, precisaríamos lançar mão de outro argumento. Não por causa disso, retorquiu, dificilmente poderia haver que não admitisse a destruição, se o imortal com o ser eterno fosse passível de acabar.